Ops, olá, tudo bem? Seja bem-vindo e bem-vinda a mais um Dicas do Grab, a mais um vídeo da série Novidades do CorelDRAW 2024. Vamos falar sobre os pincéis de pintura, as novidades que tem nessa atualização de setembro. Solta a vinheta que a gente volta já já. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo tranquilo. Estamos aqui para mais um vídeo da série Novidades do CorelDRAW 2024. E se você não está acompanhando isso, é porque você não está inscrito nem inscrita nesse canal. Então não perca tempo. Antes de eu começar o vídeo, já se inscreve aí, toca no botãozinho inscrever-se e ativa as notificações para você não perder nenhum dos nossos conteúdos, não perder nenhum dos vídeos que a gente traz aqui para vocês, beleza? Então vamos lá, vamos aqui para a tela do computador para a gente entender como que o CorelDRAW está trabalhando agora os pincéis de pintura, tá? Então é o seguinte, desde a última atualização o CorelDRAW trouxe aqui, ó, a ferramenta Pincel com Efeito de Pintura. É uma ferramenta muito bacana, muito interessante, que traz a possibilidade de muitos recursos criativos, né, para o seu trabalho, tá? Lembrando que ele é um pincel de bitmap, né? Com efeitos de pintura. E tem bastante novidades. Então, quando a gente clica aqui, que ativa a ferramenta, a gente já percebe que tem bastante novidades aqui. Novas opções surgiram aqui na barra de propriedades. E começando aqui pela lista de pincéis, nós já temos a seguinte novidade. São 109 pincéis disponíveis, tá? E você ainda pode baixar mais 50, se eu não me engano, se você quer assinante. Temos aqui a opção dos favoritos agora, são listados. Você pode escolher um pincel favorito e listar. Por exemplo, eu vou selecionar esse aqui, ó, Spray de Pixels, vou colocar como favorito. E ele já vai aparecer aqui, ó, Spray de Pixels. E aí facilita você buscar nessa lista, né, com 109, né? Dividido por categorias, bem bacaninha, ó, acrílicos, aerógrafos, carvão. E você pode expandir ou retrair, né, a listagem, certo? Foi dado um espaçozinho melhor aqui para visualização do pincel. Aqui nós temos a espessura do pincel, né, o tamanho, e agora com o mouse ele dá uma ideia do tamanho que está o seu pincel na sua área de trabalho, né? Eu tenho aqui um documento em pixels, né, para ficar mais fácil da gente trabalhar, né? Dependendo do seu computador, pode ficar pesado aí o recurso de pincel, tá? Então, voltando aqui, ele já dá uma percepção do tamanho que vai ficar esse pincel aqui na sua área, né? Então, eu vou desenhar aqui, ó, a opção granulada, então já tem uma percepção aqui do percentual. Então, nós temos aqui, vou colocar em preto, jogar para trás, e aí nós temos aqui o nosso pincel na frente, botão direito, né, para a cor do pincel, lembrando. Vou aproximar aqui, selecionando novamente o pincel. Nós temos aqui, ó, o nível de transparência. Então, se eu colocar, ó, 80%, ó, aumentar a o nível de transparência do pincel, e aí voltar aqui para 20%. Nós temos aqui, ó, pressão de caneta. Você vai simular a pressão de caneta, mesmo você usando o mouse, ó, ele vai simular, tá vendo? Ó, pelo desenho aqui, ó, ele simulou eu começar fininho, né, o traço, e depois ir engrossando aqui. Olha que bacana, né? Eu vou fazer novamente aqui, vou reduzir um pouco o tamanho do pincel para 100, para a gente perceber aqui. No próximo traço, ó, pouco, aí segurei e finalizei. Ó, tá vendo? Ele simula essa pressãozinha da caneta. E se eu fizer uma cópia aqui e desativar, ele volta para o padrão aqui do pincel, né? Ele uniforme. Quando a gente utiliza a pressão da caneta, fica com essa fluidez aqui, né? De algo mais grosso, algo mais fino, né? Você está terminando o seu traço, né? Então fica bacaninha de você trabalhar. E também temos a seguinte opção. Eu vou pegar aqui. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu colocar a página inteira preto aqui, vou colocar esse outro preto, 90, e vou bloquear aqui. Pronto, para a gente trabalhar a página inteira já no fundo preto aqui, que fica mais interessante para alguns formatos e cores de pincel. Eu posso aplicar o pincel diretamente ou em algum objeto que já exista, né? Por exemplo, digamos que eu vou fazer essa linha aqui,
Pronto. Eu vou selecionar aqui pincel. Vou aplicar um pincel aqui. Vou usar peludo. Olha só que interessante. Eu não sei se ele vai ser útil, vai ser fácil da gente perceber. Vou colocar aqui 50 pixels. Suavidade, né? Então vamos lá, veja só. Aqui nós temos, maciez do pincel. Ele vai suavizar a aparência do pincel, reduzir instabilidades e arredondar mudanças bruscas de direção. Então ele está com 1%, né? Vamos colocar aqui 65. Olha só, ele tentou aqui na ponta, ele tentou aliviar aqui, é uma mudança totalmente brusca, né? Um nó cúspide aqui, né? Ele tentou aliviar isso. Então a gente pode fazer essa alteração, certo, do pincel. E tem também aqui uma nova opção, que é a densidade, gotículas ou partículas, que aí vai depender do tipo de pincel que você selecionou, tá? Não vai abrir para todas as opções. Veja como é de bitmap, tá? Vai ficar com essa aparência, ok? Aí, se eu mudar aqui a densidade, eu vou aumentar aqui para 50%. Vai mudar a quantidade de partículas, né, ou gotículas, a depender do tipo de pincel. Então nós temos muitas opções agora para a gente detalhar bastante as pinceladas que a gente trabalhar aqui. Tem muita coisa bacana mesmo. E algo bem interessante aqui, vou criar uma forma aqui com um círculo. E aí vamos voltar aqui para o granulado, que vai ser mais fácil explicar isso aqui no granulado. Eu vou aumentar aqui espessura, a gente pode aumentar bastante mesmo. Que até fica praticamente uma forma só, né? Aí, olha que interessante aqui, Nós temos agora uma opção bem bacana, que é adicionar textura à pincelada. Aqui, textura do pincel. Observe aqui para o pincel. Eu vou abrir aqui, vou selecionar esse aqui, de pontos. Olha só, vai mudando a textura, tá vendo? Aqui está o padrão dele, aqui está de pontos. Esse outro modelo aqui, tá vendo? Bem bacaninha, bem interessante essas opções de textura aqui de pincéis. Com os riscos, né? E aí a gente pode mudar aqui, a força de textura. Eu quero uma força de 100%. Então, eu estou dando prioridade mais para a textura do que ao pincel, ok? Quando eu reduzo aqui, para 10%. Vai ser pouquíssimo, né? Não vai ser perceptível, depende muito do tipo de textura aqui. Vou colocar 75. Pronto. Entendeu? Nós temos essas configurações aqui. E aí é o seguinte, você mexeu bastante no pincel, eu quero voltar aqui para o padrão do pincel para eu recomeçar aqui as configurações. Simples. Tá aqui, na sua frente aqui, reiniciar pincel. Ele reinicia, tá? Aqui a gente remove todo o pincel, né? E aí deixa eu escolher agora aqui um outro tipo de pincel. Vou pegar aqui novamente o peludo. E aí vamos reduzir aqui para 80 pixels, né? Veja que nós temos agora aqui também, o brilhante, tá? Vou pegar a intensidade aqui e mudar para 10%. E aí, colocar o brilhante. Ele vai fazer uma modificação aqui, efeito de brilho. Deixa eu procurar um outro aqui que fique mais claro ver isso. Pincel escorrido aqui, ele está com efeito de brilho. Se eu tirar, veja, está o pincel normal. Aqui eu coloquei o efeito de brilho. Se eu ativar aqui também, a simulação da caneta, né, vai dar uma diferençazinha aqui, tá vendo? Vai ficar bem interessante. Então tem muita coisa bacana aqui que você pode melhorar no uso dos pincéis. Ele ainda não tem a opção aqui da gente salvar o pincel, né, um pincel próprio, mas ele tem a opção aqui da gente obter mais. E aí, claro, você tem a opção aqui na loja, né, de você comprar novos pacotes de pincéis, né? Aqui tem 20 pacotes diferentes, né? São 200 pincéis e tem também pincéis gratuitos, tá? Você pode baixar aí alguns pincéis gratuitos quando você tem aí a assinatura, né, do CorelDRAW, tá? Deixa eu pegar esse aqui, Fundos do Mar. Fazer o download, instalar. Vamos voltar aqui, fechar.
Lá no finalzinho, ó, fundos do mar, leque de coral, chão arenoso. Ele trouxe aqui, não lembro quantos, acho que uns 7, né? Não, 10 novos pincéis, né? Então você pode usar os pincéis que você já tem aqui disponíveis, né, que são 109 pincéis, né? E você pode baixar gratuitamente, né, mais 50 pincéis e adquirir os pincéis que você desejar. Então tem muita novidade aqui, muito recurso interessante. Façam testes aí. Sim, lembrando que nós também podemos usar, né, eu já mostrei isso nos outros vídeos sobre pincéis, né, quando lançou o recurso de pincel, né, nós podemos usar em fontes também, né? E criar efeitos aí bem interessantes, bem diferentes com os pincéis do CorelDRAW, os pincéis de pixel, né? Os pincéis de pintura do CorelDRAW. Então conta aí nos comentários o que você achou dessas novidades da ferramenta pincel do CorelDRAW, né? A ferramenta pincel de pintura, né? Não mídia artística, né? Pincel de pintura aqui do CorelDRAW, com as novidades de setembro de 2024, nessa atualização de agora, né? Que é a 25.2, que trouxe muitas novidades aí nessa ferramenta de pincel de pintura. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like, deixe seu comentário, compartilhe. Meu nome é Vanberg Moreira e esse foi mais um Dicas do Greb.